Olá, está me ouvindo bem? Bom dia. Bom dia, estou ouvindo sim. Está me ouvindo? Vamos fazer a revisão rapidamente. Ontem, na aula de ontem, a gente resolveu já umas questões, né? Agora a gente já vai passar, cada vez a gente passa mais rápido aqui na aula. Então, nessa aula aqui, quer dizer, nesse material, a gente viu o princípio da legalidade, que se distingue do princípio da reserva legal. Vimos, inclusive, já tem uma questão aí de medida provisória, né? Que a medida provisória não pode regulamentar, né, normatizar direito penal, mas pode no sentido de favorecer o réu. Inclusive, é a jurisprudência, né, prevalece do Supremo Tribunal Federal. Então, a legalidade é reserva legal mais anterioridade. Vimos que o princípio da anterioridade da lei penal, né, a lei tem que ser anterior ao fato, né, que a pessoa pratica. Se for posterior, não tem como retroagir. A lei só retroage para beneficiar o réu. Vimos também que tem que ter entendimento nessa questão da anterioridade, a questão das leis penais, né, que são temporárias, como foi a lei da Copa do Mundo, né, que é diferente de uma revogação de lei, né, ou de uma lei que extingue um crime. Então, ela se aplica àquele período que ocorreu o ato. O princípio da individualização da pena, a lei regulará a individualização da pena está entre outros os seguintes. E a individualização da pena ela pode ser legislativa na hora de fazer a lei, pode ser judicial na hora da aplicação da lei e administrativa na hora da execução da pena. O princípio da transcendência da pena, ou seja, nenhuma pessoa passará, nenhuma pena, né, passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Ou seja, a dívida civil ou a multa decorrente de uma penalidade, de uma sentença penal, ela não passa para a pessoa, né, dos sucessores, exceto, né, até o limite da herança, né, com condição de que acabou a herança. E tem vários exemplos aí, né? Se você recebeu 1.000 de herança, tem 700 de multa para pagar, só vai receber de herança 300. Se você recebeu 500 de herança e tem 700 de multa para pagar, a pessoa faleceu, que era o condenado, vai perder todos os 500 da herança e os 200 que faltaria você não vai precisar retirar do seu bolso, porque ela não passa para, né, não passa para os sucessores para atingir o patrimônio deles, só até o limite da herança. Princípio da limitação das penas ou da humanidade, ou seja, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84. Inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, banimentos cruéis, né? Que são o caso de guerra, essa vedação cláusula pétrea, o princípio da presunção de inocência, ou presunção de não culpabilidade, então o princípio da presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado ou até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Então, você tem uma regra, a primeira regra, a regra de julgamento, decorre que o ônus da obrigação de provar cabe ao Ministério Público, o MP ofendido no caso, conforme for o caso. Ou seja, quando você leva para a prática esse princípio de ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória, significa que o MP que cabe provar, já que ele está te acusando, então quem acusa prova, já que você, em tese, até que se prove o contrário, né, que a gente fala, né, no senso comum, até que se prove o contrário, eu sou inocente. Então, quem tem que provar o contrário é justamente quem acusa. Regra de tratamento, né, desse princípio, que esse princípio também tem como consequência a regra de tratamento, dimensão interna. O agente deve ser tratado dentro do processo como inocente. O juiz não pode decretar prisão preventiva do acusado pelo simples fato do réu estar sendo processado. Ao contrário, teria presumido a culpa do acusado. Dimensão externa. O agente deve ser tratado como inocente, fora do processo. Ou seja, o fato de estar sendo processado não pode ser reflexo negativo na vida do réu. Por exemplo,
O réu não pode ser eliminado de um concurso público porque está respondendo a processo criminal, pois isso seria presumir a culpa do réu. A mesma coisa ocorre na imprensa, né? Então, a imprensa, quando divulga determinado fato em relação a alguém na qual essa pessoa está respondendo o processo, ele bota acusado, possível infrator, tem outros termos que eles usam, agora não me lembro. Suspeito. Suspeito. Por quê? Porque essa é uma regra, né, de tratamento externo que, caso violada, principalmente pela imprensa, você consegue entrar com uma ação de danos morais, porque você não é culpado até a sentença final transitar julgado. Depois que transitou julgado, você é culpado e cada um pode botar o que quiser na imprensa, divulgar, fechar a sentença. Desta maneira, se existe um princípio de ordem constitucional, deve a legislação extraconstitucional, especialmente o Código Penal e o Código do Processo Penal, respeitar a sua pena de violação da Constituição. Cuidado, a existência de prisões provisórias, prisões decretadas no processo não ofende a presunção de inocência, né? Outros detalhes aqui. Vamos lá. Processos criminais em curso de inquéritos policiais em fato acusado podem ser considerados como mal antecedente? Não. Né? Súmula 444. Né? Segundo o STF e STJ, não, pois nenhum deles, o acusado, foi condenado de maneira irrecorrível, logo não pode ser considerado culpado nem sofrer qualquer consequência em relação a eles. Processo de regressão de cumprimento da pena. Não há necessidade de condenação do trânsito julgado. Basta que o preso tenha cometido um novo crime, doloso ou falta grave. Ou seja, no caso da ponderação de regime, está no regime semiaberto, pode voltar para o fechado, basta você ter cometido um crime. Né? Você está no aberto, né? E aí cometeu um crime, você pode ir para o semiaberto ou para o fechado, direto para o fechado. Ah, mas eu não fui condenado, estão botando culpa em mim, a polícia já me conhece, diz tudo sou eu, não interessa. Né? Pode ser considerado para levar para o regime. Revogação do benefício da suspensão condicional do processo em razão do cometimento de crime. Também não precisa, né? Prevê a Lei 9.099 de 95, que em determinados crimes de menor potencial ofensivo pode ser considerado, pode ser o processo criminal suspenso por determinado tempo, né? Não botou aqui, mas é tempo. Devendo o réu cumprir algumas obrigações durante este prazo, dentre elas, não cometer novo crime, findo o qual estará extinta a punibilidade. Nesse caso, o STF e o STJ entendem que a descoberta da prática de crime pelo acusado, beneficiado, com a suspensão do processo de benefício deve ser deve ser revogado por ter sido descumprido uma das condições, não havendo necessidade de julgado da sentença condenatória do crime novo. A mesma coisa que o progressão de regime ou regressão de regime. Na verdade, regressão de regime. A pessoa está lá em source, que a gente chama, né? Suspensão condicional do processo e cometeu um novo crime. Né? Alegaram que foi ele. A polícia lá registrou o inquérito, mandou para o MP, já era. Vai perder a suspensão condicional do processo. Vai voltar a responder o processo que estava suspenso e o novo que surgiu. Disposições constitucionais relevantes. Então, você tem vedações constitucionais aplicáveis a crimes graves, ou seja, que você não vai aplicar determinadas benesses a determinados crimes. Vamos lá. Prática de racismo constitui crime inafiançável e prescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores, os que podendo evitá-los submetidos. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado democrático. Vedações constitucionais aplicáveis a crimes. Imprescritibilidade, ou seja, se você cometeu um desses crimes, você vai continuar sendo possível ser processado independente do prazo que se passou da data do cometimento do ato, ou seja, de imprescritível, não prescreve. Racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado democrático.
inafiançabilidade. Inafiançabilidade é você não pode conceder fiança para eventualmente responder o processo em liberdade. Então, racismo, novamente, né? Então, racismo ele tanto é imprescritível quanto inafiançável. Ação de grupos armados e é inafiançável também, né? Tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos. Ou seja, se você pega um tráfico de drogas, não tem como juízes, tipo o juiz ou o delegado, estipular uma fiança para você responder em liberdade o processo. É sempre responder o processo, se você for pego em flagrante, né? Vai sempre responder o processo preso. E vedação de anistia ou graça. Graça ou anistia. Como eu falei, graça ou anistia, no outras aulas. A anistia é quando você é isentado do crime e graça é quando você pode ser liberado antes do fim do completo fim do tempo da pena. Então, você tem uma graça. Anistia é que você é isentado. Então, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos. Você tem mais no regime militar, não teve tortura e foi anistiado? Não, mas ele foi antes da Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, existia a lei de anistia, né? E aí todo mundo que cometeu crime, tanto do lado do Estado quanto do lado do pessoal que lutava contra o Estado, foi anistiado. Ou seja, não tem como você abrir um processo, né? Tem tentativas de processo nesse sentido, mas o Supremo sempre julga que a anistia foi geral, né? Não tem. Apesar de ser um crime, né? Um crime que não é imprescritível, não é prescritível, ele é inafiançável e vedado graça. A lei considera inafiançável e suscetível de graça ou anistia. Então, vamos lá. Como é que faz para decorar aqui? Inafiançabilidade, ou seja, todos são inafiançáveis. Imprescritibilidade, somente ração, que é racismo e ação de grupos armados. E insuscetíveis de graça e anistias. 3TH, tortura, terrorismo, tráfico e hediondos. Tribunal do Júri. Né? É reconhecida a instituição do Tribunal do Júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, da competência para julgamentos dos crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida, bem como os crimes que forem aí desconexos. Então, todos eles vão ao Tribunal dos Júris. Por exemplo, José estupa Maria e depois mata Joana. Única testemunha no caso. Nessa situação, o Tribunal do Júri é competente para julgar tanto o homicídio doloso contra Joana e os crimes de estupro contra Maria, que é conexo com o homicídio. Não vai para o Tribunal do Júri, não são considerados crimes dolosos. Latrocínio, que é um roubo com resultado de morte, trata-se de crime patrimonial. Lesão corporal com resultado de morte. A morte aqui decorre de culpa, portanto, não se trata de crime doloso contra a vida. Minoridade penal. Né? Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Outros princípios do direito penal. Princípio da ofensividade. Princípio da ofensividade. Imaginemos que surge uma lei criminalizando a conduta de cuspir na rua. Essa norma criminaliza uma conduta que não ofende de maneira significativa qualquer bem jurídico relevante para a sociedade, embora possa ser aprovada moralmente pelas regras de etiqueta. Assim, o princípio da ofensividade parece que não basta que o fato seja formalmente típico, ou seja, esteja na lei. Tem a previsão legal como que, para que possa ser considerado crime, é necessário que este fato ofenda por meio de uma lesão, exposição a risco à lesão, de maneira grave ao bem jurídico, pretensamente protegido pela norma penal. Ou seja, tentar não colocar qualquer tipo de situação como cuspir na rua, né? Como uma infração penal. Princípio da alteridade é questões em que você faz uma autolesão, suicídio, nesse sentido. Princípio da adequação social, né? É um crime que não tem mais adequação social, ou seja, a sociedade não entende mais que aquilo seja uma coisa grave e aí você consegue absolver a pessoa. Tem exceções, a gente vai ver lá na frente, nas normas, né, na jurisprudência, que crime de hoje, muito pouco, não me lembro mais, não vejo mais, né, como antigamente, é pirataria, né, pirataria de CD pirata, apesar de, né,
ser uma norma que tenta se... não, é normal comprar pirata, mas para a jurisprudência não é. Nem do ponto de vista da adequação social, nem do ponto de vista da insignificância, o princípio da bagatela. Então, você responde por pirataria. Princípio da fragmentariedade, que é o que estabelece que nem todos os fatos considerados ilícitos do direito devem ser considerados como infração penal, mas somente daqueles que atentem contra bens jurídicos extremamente relevantes. Ou seja, tem duas situações, né? Você tem o princípio da ofensividade e o princípio da fragmentariedade. No princípio da ofensividade, o bem jurídico, né? O bem jurídico, ele é relevante, só que a ofensividade não é tão grande. Então, você aplica o princípio da fragmentariedade. Você não deve punir, apesar do bem jurídico, né? Apesar do bem jurídico ser importante, né? Um passeio público, a rua pública, né? Passeio público é relevante, mas tem uma estátua ali, né? Um objeto, um monumento. Para você cuspir ali, não tem grande ofensividade bem pública. Agora, você foi lá e pichou, você foi lá e quebrou. Aí a ofensividade já foi grande sobre aquele bem público, aquele patrimônio, sobre aquele bem jurídico. Agora, aquele princípio da fragmentariedade é o próprio bem jurídico, né? Você não vai colocar todos os bens jurídicos. Então, tem que ser um bem jurídico que seja de grande relevância social. O direito penal, por exemplo, não deve ocupar de proteção de bens jurídicos de menor relevo, exatamente porque o direito penal é um instrumento mais invasivo do que dispõe o Estado para intervir na vida em sociedade. De maneira que sua visão de produção de todo e qualquer bem jurídico demonstraria certa desproporcionalidade, em contribuir para a banalização do direito penal. Então, sei lá, dívida, né? Se não for uma dívida decorrente de um estelionato, né? Uma dívida normal não faz sentido você está me devendo, agora eu vou te processar criminalmente, porque você não pagou, atrasou o boleto. Então, não é um bem jurídico, né, que você possa resolver pelo direito penal. Agora, a pessoa te enganou, aí bem jurídico também não é nem a dívida, é a forma como a pessoa atuou na boa-fé. O princípio da subsidiariedade do direito penal é consequência da fragmentaridade, né? Deverá ser utilizado apenas quando os demais ramos do direito não puderem tutelar satisfatoriamente o bem jurídico que se busca proteger. O princípio da intervenção mínima também, né? O último ratio, é também consequência dos dois primeiros, né? Criminalização de condutas, a proteção de bens jurídicos ou a defesa de interesses seja absolutamente indispensável à coexistência harmônica e pacífica da sociedade. Princípio do nos bis idem. Ou seja, no nos bis idem são três características. Não bis idem, esse termo aí é duas vezes. Né? Idem é o mesmo, assim, quando você fala idem, é o mesmo, né? É latim. Então, quando eu falo assim, uma coisa você vai ver muito em texto acadêmico, às vezes, da área jurídica, lá embaixo, né, faz uma citação e lá embaixo bota idem, quer dizer, está citando novamente a mesma coisa, né, que já citou anteriormente, idem. Bis, duas vezes, ou seja, a não possibilidade de duas vezes a mesma coisa. De quê? Condenação pelo mesmo fato, né? Então, o princípio do nos bis idem é não ser condenado pelo mesmo fato, não ser processado pelo mesmo fato, na verdade, essa caixinha deveria estar primeiro em cima. Primeiro, não ser processado, nem abrir o processo. Se abrir o processo, não ser condenado pelo mesmo fato. E segundo, a vedação de utilização dentro do processo, se for o caso, pelo mesmo fato, você ser considerado uma circunstância na hora da dosimetria da pena, né? Uma circunstância, um fato, uma condição que faça com que você aumente a pena da pessoa. E aí você está punindo ela duas vezes, tanto pela pena quanto pelo aumento. Então, pode. Ou você utiliza o fato para aumentar a pena ou só para punir ele. Então, se tem dois fatos, um vai ser aumento de pena e o outro vai ser a pena base. Meter dois fatos dentro do mesmo delito. Né? O princípio da proporcionalidade, né? Então, tem que ser proporcional. Então, você não vai criar para uma pessoa que cometeu o crime de estupro, 30 anos de cadeia, para uma pessoa que matou 12 anos de cadeia. Opa, peraí, estupro mais... Não estou desmerecendo, mas foi o que aconteceu no passado e na legislação. Ou seja, era melhor, foi isso que eu falei, era melhor a pessoa estrupar e matar do que só estrupar. Porque se ela só estrupasse, ela poderia
responder pelo crime de estupro, que era maior do que a pena de morte. Então, é melhor matar, né? Se eu estuprar a pessoa, porque eu vou responder com a possibilidade de receber uma menor pena. Mas teve uma adequação. Não me lembro direito como é que era isso, mas tinha uma loucura dessa aí, que era melhor a pessoa fazer um ato mais grave, porque ela já passava, né, em tese, a ser capturada no outro artigo do que no artigo anterior, que era menos grave, mas a pena era maior. Muito Por louco, né? exemplo, latrocínio, vamos supor que era melhor, o crime de homicídio era menor do que o roubo. Aí o cara vai lá e rouba e mata, né? Porque é Seria mais ou melhor. menos essa linha também. Em tese, vamos dizer assim, o infrator, ele pensa, pô, qual que eu vou responder menor? Então, é isso. Então, mesmo não querendo cometer vamos dizer assim, um ato mais grave do crime jurídico, ele comete para ter que responder pelo menor. Então, por isso a proporcionalidade também é nesse sentido, né? Mas também para o legislador não colocar, né, na legislação esses disproporcionais que você vê de cara, né? Tipo, urinar na rua, preso 5 anos. Não, vai pagar multa. Né? Uma infração penal vai pagar multa. Não faz sentido prender o cara porque o cara urinou no carnaval na rua. Princípio da confiança, né? Isso aqui segundo aqui o autor desse material, fala que não é muito citado na doutrina, mas o princípio da confiança é o princípio de que você acha que as pessoas vão agir de determinada maneira, por isso acaba cometendo um ilícito, né? Você, ao final está verde, você entende que as pessoas não vão ultrapassar. Então, o princípio da insignificância da bagatela, então tem os requisitos objetivos para o STF e os requisitos subjetivos para o STJ, que entende que seria um destrechamento da inexpressividade do direito penal. Então, princípio da insignificância, requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade da conduta, inexpressividade da lesão jurídica, né? Ou seja, tem que ter mínima ofensividade. Importância do objeto material para a vítima, entendimento que o STJ tem que analisar para conceder o princípio da bagatela. O princípio da bagatela, você vai não processar a pessoa, você vai extinguir o processo, que, né, não faz sentido processar aquilo. Mas não cabe, né, a utilização do princípio da bagatela no processo: furto qualificado, moeda falsa, tráfico de drogas, roubo ou qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça. E se você cometeu com violência ou grave ameaça, você já não tem como enquadrar na ausência de periculosidade social, né? Crimes contra a administração pública. E o STJ analisa, né, de novo, que em relação ao descaminho, né, qual patamar considerado para descaminho é um crime contra a administração pública, para fins de significância em relação ao tal delito. O STF sustenta que é R$ 20.000. O STJ, mais recentemente, também adotou esse entendimento. Cuidado master, reincidência, né? É possível, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância, ainda que se trate de réu reincidente. Conceito de fonte de direito penal. Então, conceito de direito penal. Direito penal é o segmento do ordenamento jurídico que detém a função de selecionar os comportamentos humanos mais graves e perniciosos da coletividade, capazes de colocar em risco os valores fundamentais para a convivência social e descrevê-lo como infrações penais, combinando-lhes, em consequência, as respectivas sanções, além de estabelecer todas as regras complementares gerais necessárias para a correta e justa aplicação. Ou seja, é um direito público que verifica os comportamentos que são mais graves, né, que aflige mais a sociedade determinados bens jurídicos, e você também impõe uma pena. Fonte, material e formal. Né, as fontes materiais substanciais são os órgãos encarregados de produzir o direito penal. Na União, encarregada de produzir o direito penal é a União. Então, a União é responsável por legislar sobre direito civil, direito comercial, direito penal, direito processual eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, né, e do trabalho. Podem ser imediatas ou mediatas as fontes. Fontes formais imediatas são a lei em sentido estrito, medida provisória, por exemplo, não entra aqui. Lembrando que a medida provisória tem exceção para beneficiar o réu. Mediatas, quer dizer, não diretamente. Costumes, princípios gerais, direitos administrativos, materiais, a União, excepcionalmente
dos Estados-membros, mas por delegação de lei. Súmulas importantes do STJ. Súmula 9. Assentava a ausência de violação ao princípio da presunção de inocência, no que toca à exigência de prisão cautelar, recolhimento à prisão para apelar, encontra-se superada. Hoje não se exige mais o recolhimento à prisão como requisito de admissibilidade recursal. Súmula número 9, claramente, a exigência de prisão provisória, da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. Súmula 444. Em homenagem ao princípio da presunção de inocência, a presunção de não culpabilidade, o STJ sumulou o entendimento no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em cursos não podem ser utilizados para agravar a pena base, circunstâncias judiciais desfavoráveis, já que ainda não há trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, súmula 444 do STJ. É vedada a utilização de inquéritos policiais, e ações penais em curso para agravar a pena base. Súmula 492 do STJ. Trata-se de súmula que visa privilegiar o princípio da individualização da pena. Por certo, a medida socioeducativa não é pena. Contudo, se o princípio da individualização se impõe em relação aos imputáveis, no que tange a pena cabível, com muito mais razão deve ser aplicável aos inimputáveis, em decorrência da minoridade a quem se aplica a medida socioeducativa. Então, a súmula 492 do STJ, o ementa é: o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Ou seja, o princípio da individualização da pena tem individualização legislativa, a individualização penal, na hora de você condenar, na hora da execução, né? Legislativa, judicial e administrativa. E aí também se aplicar o princípio da individualização da pena nas medidas socioeducativas. Súmula 502 do STJ. Trata-se do enunciado de súmula por meio do qual o STJ afasta a completa possibilidade de aplicação do princípio da adequação social à conduta de expor a venda de CDs e DVDs pirateados. Trata-se da conduta típica prevista no artigo 184, parágrafos 1º e 2º do Código Penal. Súmula 502 do STJ. Presentes a materialidade e autoria, assegura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor a venda de CDs e DVDs piratas. Vamos lá, começar tudo de novo. Vamos dar aqui da primeira em diante, tá? Massificar. Vamos lá. SESP, Auditor de Controle Interno, área de correição. Vamos lá, auditoria lá do Ceará. O desvio punível não é o que, por características intrínsecas ontológicas, é reconhecido em cada... Deixa eu só encontrar aqui rapidinho. Estou perto aqui. Que eu estava acompanhando aqui de cima. Pronto. Então, cheguei. Vamos começar. Vamos começar. Desvio, primeira questão. O desvio punível não é o que, por características intrínsecas ou ontológicas, é reconhecido em cada ocasião como imoral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo ou coisa semelhante. É aquele e previamente indicado na lei como pressuposto necessário para a aplicação da pena. Luigi Ferrajoli, Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, com adaptações. O texto precedente faz referência principalmente aos princípios da... Ou seja, ele está explicando que um desvio punível ele tem que ser previsto em lei e previamente colocado pela lei. Ele está dizendo o princípio da legalidade e da anterioridade, ou da reserva legal e da anterioridade, né? Então, a letra A. O texto da questão se refere ao princípio da legalidade, ao estabelecer que o fato punível criminalmente não é aquele que, por sua natureza, é reconhecido como imoral ou fora do padrão, ou ainda socialmente danoso, mas necessariamente aquele que é previsto legalmente como infração penal. Ademais, tal fato deve ser ainda considerado previamente a prática da conduta, motivo pelo qual também se menciona o princípio da anterioridade da lei penal. Gabarito letra E. Tabelião aqui do Distrito Federal, né? Titular de Serviços de Notas e Registros, remoção, aplicado ao direito penal brasileiro, princípio da alteridade. O princípio da alteridade é aquele princípio no qual
né, a pessoa comete uma autolesão e aí não tem como você punir ela. Você não vai abrir processo para saber por que a pessoa, né, simplesmente tentou se suicidar. E aí, em virtude disso, ficou com uma grave lesão, né, por algum motivo. Não tem sentido. Então, o princípio da alteridade. Então, vamos lá. O que é o princípio da alteridade? Letra A. Determina que o juiz analise as especificidades do fato e do autor do fato durante o processo dosimétrico? Não, não há processo. Assevera que a pena não passará da pessoa do condenado? Esse daí é o princípio da individualização da pena, o princípio, né, da personificação da pena, não vai passar do condenado. Então, não é o da alteridade. Afasta a tipicidade material de fatos criminosos ao definir que haveria crime sem ofensa significativa ao bem tutelado. Não, isso daí pode ser o princípio da bagatela, o princípio da ofensividade mínima. Reconhece que o direito penal deve abarcar o máximo de bens possíveis? Não. Na verdade, é o contrário. Existe o princípio que reconhece que o direito penal não deve abarcar todos os bens possíveis, né? Então, o princípio da subsidiariedade diz que não deve, só naqueles que não é possível, para você não abarcar tudo. Letra S. Nela que para haver crime, a conduta humana deve colocar em risco levar bens de terceiros e proibida a criminalização de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor. Letra E. O princípio da alteridade é você só pode processar alguém se ela cometer alguma coisa contra uma outra pessoa. E você não vai criminalizar uma coisa que ela cometeu contra ela mesma, né? A pessoa não vai roubar a si mesma. Ela é um patrimônio dela, que ela vai dispor, né? Vai vender. Então, letra E. O princípio da alteridade estabelece que para que haja crime, a conduta humana deve colocar em risco ou levar bens de terceiros, sendo vedada, portanto, a criminalização de atitudes que não excedam o âmbito do seu próprio autor. Terceiro, o artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgo o item que se segue. O Presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode ditar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Logicamente que não, porque, como nós conversamos, né, a medida provisória, apesar de nós termos o princípio da legalidade que se destrincha em dois, da reserva legal e da interioridade da lei penal, no caso de medida provisória, ela é entendida pelo STF no caso for para beneficiar o réu, para descriminalizar. E como nessa questão está dizendo que a medida provisória foi feita para agravar, independente dela ter sido aprovada ou não pelo Congresso Nacional, a questão está errada. É um item errado, pois, pelo princípio da reserva legal, derivação do princípio da legalidade, somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e combinar penas, sendo vedada a criação de tipos penais ou agravamento de pena por meio, por exemplo, de decreto ou medida provisória. Vamos lá. Perito criminal, salário altíssimo, 23 mil inicial, 30 final. Vamos ver. Questão 4ª. De garantir o sustento da família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda, em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais que apreenderam a mercadoria e conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência à situação hipotética, julgue o item subsequente. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de um comportamento socialmente aceito. Errado, né? Já tem a súmula. Presente a materialidade e a autoria, afigura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 84, parágrafo 2º do Código Penal Militar, a conduta de expor a venda de CDs e DVDs piratas. 5ª, Polícia Civil do Maranhão, investigador de polícia. O princípio da legalidade. O princípio da legalidade compreende o quê? O princípio da legalidade é reserva legal, tem que ser lei, e anterioridade da lei penal. Então, vamos lá. O princípio da anterioridade compreende a capacidade mental de entendimento do caráter ilícito do fato? Não, isso aí são coisas lá na frente,
que você vai ver na teoria do crime, como é que se destrincha o crime, você vai ver a questão, né, como é que você faz a análise do fato típico, né? Se havia capacidade mental do caráter ilícito do fato no momento da ação. Se não havia isso, quais eram os motivos? Pode ser um excludente para a pessoa não responder o crime, né? Dependendo da situação, a pessoa pode ser incapaz de responder o crime. O juízo de censura que incide sobre a formação e exteriorização da vontade do responsável por um fato típico ilícito, como pode aferir a necessidade de imposição da pena? Não tem que ter o juízo de censura. Oposição entre o ordenamento jurídico vigente e um fato típico praticado por alguém, essa aqui que eu acho que ontem a gente começou a responder, eu falei, essa aqui poderia, na hora da prova, gerar uma dúvida, porque realmente o direito, né, o princípio da legalidade penal é justamente colocar uma lei para você, eventualmente, analisar tem a oposição do ordenamento jurídico e o fato típico, né, o comportamento. Então, já passaria ali. Obedecer às formas e aos procedimentos na criação da lei penal e principalmente na elaboração do seu conteúdo normativo, aí essa também. Conformidade da conduta reprovável do agente ao modelo descrito da lei penal vigente no momento da ação ou omissão, então, essa aqui também. Mas vamos lá, vamos eliminar. Por que a letra E não? A conformidade da conduta reprovável do agente ao modelo descrito na lei penal vigente no momento da ação ou omissão. Então, isso é, na realidade, a pessoa, né? Não é o direito em si. Na verdade, isso já é a análise do princípio da legalidade. Letra C, oposição entre o ordenamento jurídico vigente e um fato tipo praticado por alguém capaz de lesionar ou expor a lesão de bens jurídicos penalmente protegidos. Ou seja, a letra C e a letra E, na verdade, é o próprio objetivo do princípio da legalidade, é impor, né, colocar a lei e verificar se as pessoas descumprem ou não. A letra D, qual é a diferença? Compreende a obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal e principalmente na elaboração do conteúdo normativo. Ou seja, ele está dizendo que o princípio na legalidade compreende que tem que ser lei formal, não pode ser uma medida provisória nem um decreto, ou seja, a forma desse documento tem que ser, né, formal, tem que ser a forma dos procedimentos exigidos, quais os procedimentos do Congresso Nacional e principalmente na elaboração do seu conteúdo normativo. Aí tem que respeitar todas as questões lá dos princípios. Eu não vou colocar uma punição desproporcional, eu não vou colocar um bem jurídico que não faz sentido. Então, o princípio da legalidade tem que compreender isso. Então, letra D. O princípio da legalidade está relacionado à obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal. Somente lei formal pode criar figuras criminosas, combinar penas e, de qualquer modo, agravar a situação de uma criminalização já existente. E também a elaboração de conteúdo normativo, a norma penal deve ser clara, taxativa, delimitando exatamente a conduta criminalizadora, dentre outros atributos. Sexta. Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e garantias constitucionais. Quando vem assim, parece que é direito constitucional, mas acho... Vamos lá. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas às restrições de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Certo? Só a pena de multa, né, ou punição que passa, mas aí até o limite da herança. Então, o princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, a razão pela qual as sanções relativas à restrição da liberdade não passarão. Tá falando que tá errado. Eu acho que isso aí tem a ver com na individualização, não. Acho que é com a intranscendência da pena. Ok, entendi qual era a pegadinha. Então, na verdade, é que ele queria saber se você sabia realmente... Te falei que tava cheio de pegadinha, eu também caí nessa daí quando eu tava lendo aqui. Entendi. Intranscendência da pena, entendi. É porque tem a de individualização da pena, mas aí é a questão do caráter... caráter justamente da multa, né? E também da análise tanto judicial... Punabilidade individual. Então, está errada, porque, na verdade,
o que está descrito é intranscendência da pena. Item errado, pois o princípio prega que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as razões relativas à restrição de liberdade não alcançarão o parente do autor, é o princípio da intranscendência da pena. O princípio da individualização da pena está relacionado à necessidade de que a pena corresponda o mais precisamente possível ao fato praticado, considerando as particularidades do caso e do infrator em si, aplicando-se tanto na etapa legislativa quanto nas etapas judicial, fixação da pena e na execução do processo. Ok, vamos ler com mais calma agora. Julgue o item subsequente, relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e garantias constitucionais. CESP delegado. Aquela era de qual concurso? Delegado também. Delegado de Sergipe. Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material, não se exigindo, em regra, a lei em sentido formal. Ou seja, o que ele está dizendo? Que existe a lei em sentido formal e em sentido material. O que é isso? Como eu falei, lei em sentido formal é aquela lei aprovada, né, pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, a forma dela, né? Então, lei em sentido formal, lei complementar, lei ordinária, então você tem lá a aprovação, formalmente assim. E lei em sentido material. Muitas leis, às vezes, elas não têm um conteúdo material. Quando fala material, é matéria. Por exemplo, existem leis que são aprovadas no Congresso que ela não tem a tipificação de uma lei. Por exemplo, a lei orçamentária federal, na verdade, é um orçamento. Ela é uma lei, né, para o direito financeiro, considerada como uma lei formal, mas ela não é materialmente uma lei, porque a lei ela coloca conteúdos abstratos, né, para aplicação na sociedade, quando na realidade a lei orçamentária é um orçamento público, né? Você vai botar receita, despesa, então não é uma coisa genérica, é uma aplicação de um planejamento possível. Então, a gente chama do direito financeiro que a lei orçamentária federal é uma lei formal, porque a matéria dela não é uma matéria de lei. Quando você faz uma lei é para colocar um fato da sociedade, né, alguma coisa da sociedade, para que seja aplicado, né, determinado comportamento, né, restrição, liberdade, né, determinado direito seu em prática. Mas a lei orçamentária não é nesse sentido. Então, por isso que ele está perguntando, tem que ser lei em sentido material e lei em sentido formal. É isso. E está dizendo, não se exigindo em regra que a lei seja em sentido formal, ou seja, mais ainda, no direito penal tem que ser em sentido formal, não basta ser material. Tanto é que medida provisória não pode, apesar de ela ser uma lei, né, considerada uma lei desde a publicação dela, mas ela tem que ser uma lei ordinária. Vamos ler o item, como é que ele respondeu. Item errado, pois o princípio da legalidade estabelece, dentre outras coisas, que a tipificação de uma conduta deve se dar por lei formal, ou seja, lei em sentido estrito, e não qualquer diploma legislativo, de maneira que há possibilidade de tipificação de condutas por meio de decreto, quer dizer, não há possibilidade de decreto, MP e etc. Errado. CESP, analista judiciário, área judiciária do STJ, concurso bom também, STJ bom. Um bom local para se trabalhar, segundo o pessoal. E o salário hoje de analista é R$13 mil. Tendo como referência a jurisprudência simulada dos tribunais superiores, julgue os itens a seguir acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos. É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública desde que o prejuízo seja em valor inferior ao salário mínimo? Não. Crimes contra a administração pública é proibido utilizar o princípio da insignificância ou bagatela, com exceção do descaminho, né, que já tem jurisprudência do STF, do STJ até o valor de R$20 mil. Então, vamos lá. Item errado, pois atualmente o tema encontra simulado pelo STJ. Súmula 599, no sentido da impossibilidade de aplicação de tal princípio aos crimes contra a administração pública. Lembrando que o descaminho, apesar de ser um crime praticado por particular contra a administração pública, possui natureza de crime tributário, eis que o que se busca é proteger com a criminalização de tal conduta e, ao fim e ao cabo, o fisco. Por isso se aplica o princípio da significância ao descaminho. Vamos ver aqui. CESP, Polícia Civil de Mato Grosso, delegado de polícia.
De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância, ou seja, da bagatela, pressupõe a constatação de certos vetores para se caracterizar a atipicidade material do delito. Tais vetores incluem reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento? Sim. Vamos ver aqui. Opa, passei demais. Sim. Desvalor relevante da conduta? Não. Tem que ter um valor relevante da conduta e do resultado, né? Mínima periculosidade social da ação, isso aqui ficaria em dúvida, né? Social da ação. Relevante ofensividade da conduta? Na verdade, não tem que ser relevante, né? Tem que ser mínimo. Expressiva lesão provocada? Não, não tem que ser expressiva, tem que ser inexpressiva, né? Vamos lá, os requisitos para a caracterização do princípio da insignificância: mínima ofensividade da conduta, né? Mínima ofensividade da conduta. Cadê a ofensividade que eu tinha visto aqui? Aqui, ó, relevante. Então, é mínima, não é relevante. Tem que ser mínima ofensividade da conduta. Então, não é relevante. Ausência de periculosidade social da ação. Ausência de periculosidade. Cadê a periculosidade? A mínima periculosidade social da ação. Por isso que eu falei que essa aqui causaria dúvida. Né? Cabe até recurso, né? Porque ausência e mínima, tudo bem, ausência é nenhuma possibilidade de periculosidade. Mínima periculosidade, mas qual é a diferença entre mínima e ausência? Então, letra C, por isso que eu falei, a letra C dá, né? Dá um recurso mínimo aqui. Reduzido o grau de reprodutibilidade do comportamento. Então, reduzidíssimo, né? Grau de reprodutibilidade do comportamento da mesma forma que. Qual a diferença entre reduzido e reduzidíssimo? A lei fala só reduzido, não reduzidíssimo. Caberia também, né? Porque não estou dizendo que o cara deveria colocar integralmente da forma que está aí previsto na jurisprudência, mas você causou confusão entre A e C. Inexpressividade da lesão jurídica. Aí é que está errado completamente. Está existindo expressividade da lesão jurídica. Esse desvalor relevante de conduta e resultado não tem. Mas seria aquela questão de ver, né, da questão análise aí, mas não vem. Desta forma, podemos ver que a letra A traz os requisitos de caracterização do princípio da insignificância, de acordo com os tribunais superiores, letra A. Mas a letra C, para mim, a mínima periculosidade. Ausência de periculosidade, não sei. Mas aí fica, né, no trabalho aí, né, de sempre fazer questão, ver se isso se repete. Né? Se o cara cobra realmente dessa forma, a ausência tem que ser ausência mesmo. Que para mim reduzido não é reduzidíssimo, né? Se fosse a analisar do ponto de vista no fato concreto, uma análise lá de um caso. Concordo. Entendeu? Reduzidíssimo é praticamente ausente. Então não tem nenhum grau de probabilidade de comportamento. É bem pequeno ou é só reduzido? Só reduzido eu analiso de um jeito, no meu consenso. Agora, tem que ser um comportamento de reprobabilidade reduzidíssimo. Aí, opa, peraí. Reduzidíssimo, o cara nem deveria ter feito o negócio, né? E a partir do momento que ele fez, eu tenho que analisar se é ou não, né, um comportamento reprovável. DPU, analista técnico administrativo. João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtrai para si uma sacola de roupas usada a eles pertencentes. Marcos pretendia doar à instituição de caridade. Já foi perseguido. João foi perseguido e preso em flagrante delito por policiais que presenciaram o ato. Instalado o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal. Considerando a situação hipotética descrita, julgo o item a seguir. O fato de a vítima ser juiz de direito demonstra maior reprovabilidade da conduta do João, ou que impede o reconhecimento do princípio da significância? Não, né? A gente não leu nada sobre isso. Não é porque a pessoa, ela é... Né? Porque, na verdade, você está julgando o bem jurídico, não a pessoa que foi ofendida. Agora, se o bem jurídico era as roupas usadas lá do pai do juiz Marcos, aí
poderia até, né, não aplicar o princípio da insignificância, né? Mas não tem nada a ver. Aí está errado, pois o fato da vítima ser juiz não tem qualquer relevância para fins de aplicação não do princípio da significação, né? Então, não tem nada a ver. A pessoa ser juiz, a pessoa ser, sei lá, ser mais pobre. Então, ser mais pobre pode analisar do ponto de vista bem jurídico. A pessoa mais pobre, R$ 20 é mais importante do que uma pessoa, né, endinheirada. Então, você pode aplicar o princípio É da aquela significância e da significância de da 20. STJ, né? O ponto de Aham. vista do STJ, né? Que é o valor que aquilo ali tem, não Valor. é só R$ 20, é R$ 20 para uma Aham. pessoa que não tem nada, né? Aham. Então, cadê? Deixa eu voltar aqui para a gente ler aqui, ó. A importância do objeto material para a vítima. Então, se a pessoa for muito pobre, R$ 20 é grana pra caramba. Para o juiz não seria. Então, mas agora o fato de ser juiz abstratamente não tem nenhuma relevância para o ponto de vista da aplicação da lei penal. Agora, dentro do tribunal poderia ter, né? O cara sabia que ele era uma autoridade, é outro tipo de olhar para o comportamento da pessoa dentro do tribunal. CESP, TCE, inspetor. Tribunal de Contas é bom também. Salários acima de 10 mil, às vezes acima de 20 mil. Acerca do concurso de pessoas e dos princípios de direito penal, julgo em o item seguinte. Segundo o princípio da intervenção mínima, ou seja, mínima possibilidade, o direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes, imprescindíveis à vida social. Certo. Item correto, pois o princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal só deve postergar, proteger os bens jurídicos mais relevantes da sociedade, fragmentaridade do direito penal, e apenas quando isso for impossível de ser tratado pelos outros ramos do direito. Subsidiariedade do direito penal. De CESP 2016, Polícia Civil de Goiás, agente. Polícia Civil de Goiás também paga bem delegado, agora não sei agente. Delegado é um dos melhores do Brasil. Princípio da legalidade pode ser desdobrado em 3. Vamos lá, para mim não, né? Que é 2, reserva legal e anterioridade. Princípio da reserva legal, princípio da taxatividade e princípio da retroatividade como regra, a fim de garantir justiça na aplicação de qualquer norma. Acho que taxatividade não. Taxatividade entra em outro princípio, que é o princípio, né, da própria da individualização da pena. Né? Taxatividade tem que estar tanto do ponto de vista judicial, ponto de vista legislativo, ponto de vista administrativo. Na verdade, judicial na criação da lei, legislativo na criação da lei, né? A individualização da pena. Legislativo na criação da lei, judicial na aplicação e administrativo na área da execução. E a taxatividade está dentro da individualização da pena do ponto de vista da legislação e da aplicação. Tem que ser taxativo. Vamos lá. Item errado, pois o princípio da legalidade se divide de anterioridade da lei penal, deve ser anterior ao fato, é reserva legal. Somente lei em sentido estrito pode criminalizar conduta e estabelecer penas. De novo, Polícia Civil de Goiás, em razão do princípio da legalidade, a analogia não pode ser usada em matéria penal. Não, a analogia ela pode ser usada. Você lembra que a gente viu a analogia? Ela não pode ser usada a analogia in mala partem. Mala partem é tipo você trazer, né, de uma outra lei e agravar para a pessoa, né, um crime dela. Não encontrei, né, mas esse crime é parecido e eu vou te punir mais gravosamente, né? Agora, como é que seria o contrário? Em bona parte? Deve ser em bona parte. Então, vamos lá. Item errado. Pois em direito penal só é vedada a analogia prejudicial ao réu, exatamente por violar o princípio da legalidade. É emitida contudo a analogia favorável ao réu, ou em mala parte. Mala parte é proibido. Em bona parte é porque esse daí é latim, mas quase italiano. Em italiano, bem dizere, né? Falar bem é bem dizere, e falar mal é maledizere. Só que a tradução é muito legal isso, porque o que acontece?
O bendizere e o maledizere é o seguinte, o bendizere, lá no italiano, e também já pegando também o latim, o bendizere vem do latim para o italiano. E no latim, o bendizere é bênção. Ou seja, quando você fala bendizere, fala bem, você está abençoando a pessoa. E maledizere, do italiano, maledizere, vem do latim de maldição. Então, quando você fala mal, você está amaldiçoando as coisas. Muito louco. Porque do latim, o original é Legal. maledizere, maldição. Em italiano é assim, bendizere. Bendizere. O italiano hoje, atual, bendizere é falar bem. Maledizere é falar mal. Que do original do latim era bênção e maldição. CESP, já vemos essa aqui, analogia 14. Princípio da fragmentariedade, ou o caráter fragmentário do direito penal. Quer dizer que a pessoa cometerá o crime se a sua conduta coincidir com qualquer verbo da descrição do crime, nada a ver, né? Para o civil de Pernambuco. Ou seja, qualquer fragmento, não. O princípio da fragmentariedade é que o direito penal só vai atuar, né, naqueles bens jurídicos relevantes, né? Não vai qualquer bem jurídico. Não tem nada a ver isso aqui. Que já está colocando aqui que a pessoa vai coincidir com o verbo, daí já é capitalização. Tu vê que às vezes tem umas que o cara começa a viajar, e o mais engraçado é que na hora da prova, quando o cara começa a viajar, você começa a ficar com medo. Pois se isso for verdade. É porque tem essa questão de técnica de prova, né? De tipo, cara, é muito, muito louco isso aqui, cara. Aí você começa a pensar, cara, será que isso é verdade? Será que isso está certo? Eu nunca ouvi falar. Cara, se você nunca ouviu falar e você vem estudando certinho, então tá errado. Você nunca ouviu falar do negócio. Então, agora, se você não estudou, né? Aí você pode ficar em dúvida. Agora, se você leu tudo e vê que o negócio está completamente fora de órbita, negão, tá errado. O item Tá bem errado. esdrúxula, né? Tá esdrúxulo, você... Não, tá errado isso aí. Tem gente que é o contrário. Quando acha que o negócio está muito rebuscado, muito... Não, isso aí deve estar certo. Item errado, pois o princípio da fragmentariedade prega que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico, ou seja, o direito penal deve se voltar à tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados mais relevantes para a sociedade. Portanto, a afirmativa é errada. 15. O princípio da insignificância no direito penal dispõe que nenhuma vida humana será considerada insignificante, sendo que todos deverão ser protegidas. Não, o princípio da insignificância não tem nada a ver com isso. O princípio da insignificância pode ser aplicado em qualquer tipo de crime, não só na vida. Né? Mesmo que na vida é impossível, né? Porque isso é significante a vida de qualquer pessoa, mas o princípio da insignificância é o reconhecimento da insignificância da conduta implica o reconhecimento de a conduta não é materialmente típica, ou seja, a conduta não se enquadra no conceito material de crime, pois não é capaz de lesionar de maneira significativa o bem jurídico protegido pela norma penal. Então, não tem nada a ver com isso aí. É aquele negócio lá Pernambuco de novo, né? É aquela Não, parte é que porque ele tá botando o negócio aqui fora de órbita, fora de noção. Por esse vídeo de Pernambuco de novo. Aqui, ó. O princípio da insignificância no direito penal dispõe que nenhuma vida será insignificante. Tem nada a Então, ver isso aí. essa é aquela parte que fala lá do grau de Irreprovabilidade. dano, né? Até que fala aqui, por exemplo, excetua a moeda falsa, assalto, essas coisas, que já vai ter uma ação ofensiva contra a sociedade ou o Estado, né? Mas para mim, assim, de cara, não tem nada a ver. Nenhuma vida será significante? Não tem nada sobre isso. Vamos lá. De novo, mesmo concurso. Princípio ultima ratio, ou da intervenção mínima no direito penal, significa que a pessoa só cometerá um crime se a pessoa ser prejudicada por esse crime ou permitir. Cara, essa prova aí foi boa, que o maluco viajou total, né? Não tem nada a ver para mim. Vamos lá. O princípio última ratio é só vai aplicar o direito penal na última situação.
É última razão. Ratio do latim é razão, ratio, racionamento, raciocínio. Apesar de estar com T, mas você lê com C, ratio. Todo T no latim é meio que com C. Então, última ratio. A última ratio é a última coisa que você vai aplicar. O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso, e a última razão. Ou seja, quando for estritamente necessário para a proteção dos bens jurídicos relevantes. Este princípio decorre do caráter fragmentário e subsidiário do direito penal. Assim, por força desse princípio, no sistema punitivo, o direito penal, a criminalização de condutas só deve ocorrer quando se caracterizar como meio absolutamente necessário à proteção de bens jurídicos relevantes, fragmentariedade, e desde que isso não seja possível pelos outros ramos do direito, subsidiariedade está errado. É que ele está botando aqui, o princípio da última ratio, ou da intervenção mínima, significa que a pessoa só cometerá crime se a pessoa a ser prejudicada por esse crime permitir. Se ela permitir, não é crime, né? Não tem nem... É muita viagem isso daqui. Vamos lá. Câmara dos Deputados, consultor. Esse aqui é bom, hein? Consultor. Salário inicial aí acima de hoje, 24 mil, 25 mil inicial, final aí mais de 30 mil. Consultor é um cargo que é mais alto nível da Câmara dos Deputados, né? Então, o teto do servidor público não era 30 mil, não? 39 hoje. Era 33 até 2000 e... Acho que 2019, 2018 era 33. E ainda tem pessoas... Hoje é 39. Ah, 39, entendi. Hoje é 39. Não, hoje é 39. Hoje o teto do servidor público é o teto do Supremo Tribunal Federal, 39 mil reais. Mas os cargos que pagam mais é consultor, né? Consultor e juiz, né? Magistratura, Ministério Público. Mas do serviço público da área não jurídica, os que pagam mais é consultor do Senado e da Câmara. O consultor do Senado inicial é quase 30 mil reais agora. Vamos lá, vamos fazer até a 20 aqui, que meu celular já tocou. 7h30. Vamos lá. Câmara dos Deputados. Um dos princípios basilares do direito penal diz respeito à não transcendência da pena. Então, vamos confundir. Transcendência da pena e individualização da pena. Transcendência não vai passar da pessoa do apenado, né? Vamos lá. Que significa que a pena deve ser expressamente prevista no tipo penal, não havendo possibilidade de aplicar a pena combinada a outro crime, não, isso aí não tem nada a ver. Transcendência da pena não passa da pessoa do apenado para os seus sucessores. O item está errado. O princípio da intranscendência da pena está falando da impossibilidade da pena passar da pessoa do infrator, ou seja, da impossibilidade de se aplicar a pena criminal a uma pessoa diversa daquela que praticou o crime. Isso que ele está falando é analogia. Previsto no artigo 5º, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor da herança. Então é isso. Afirmativa errada. TJ do Sergipe, técnico. A respeito do princípio da legalidade. O princípio da legalidade é reserva legal e anterioridade. O princípio da legalidade. Da relação de causalidade dos crimes consumados e tentados e da imputabilidade penal, julgue os itens seguintes. Então, são vários princípios aqui. Então, o princípio da legalidade, da relação de causalidade dos crimes consumados e tentados. Você está pegando várias coisas do direito, entendeu? Que a gente só vai ver lá na frente. A gente só viu aqui os princípios da legalidade. Agora, da relação de causalidade é uma outra coisa que a gente vai ajudar lá na frente. Causa independente, absolutamente independente, causa dependente, crimes consumados, né? Crimes não consumados, resistência eficaz é lá na frente. E tentados, né? Mutabilidade penal. É legítima a criação de tipos penais por meio de decreto? Está errado, nada a ver. O tipo da reserva legal proíbe. Nem medida provisória pode criar crime.
Só se for para beneficiar o réu. 19. Julgue os itens seguintes, conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal e da nulidade da prisão. Conforme o STF, viola o princípio da presunção de inocência, a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito de julgado dispensa na pena penatória. E aí? Passei. Pra cá. Correto. Os únicos casos que você não cumpre o princípio, né, da presunção de inocência é regressão de regime, suspensão de processo. Essa aí eu já tinha lido, mas eu não soube interpretar. Tá vendo aqui, ó? Porque realmente não aqui, ó, conforme esta viola a presunção de inocência, a exclusão do certame público de candidato que responde inquérito. E lá já diz ao contrário, diz que a pessoa, por ser tá respondendo inquérito, ele não tem nada transitado e julgado, então ele não é condenado a nada, né? Sim, aí está correto, né? Viola, você violou se você escolheu o cara. Então, eu sabia o assunto, eu só não entendi o comando. Eu sabia a resposta, só que eu não soube responder, entendeu? Porque o que tem que ficar claro aqui quando fala princípio da presunção de inocência, tem que lembrar, peraí, o único caso que não se aplica, únicos casos que não se aplica é progressão de regime, regressão de regime, suspensão condicional do processo. Qualquer outro caso é presunção de inocência. A prisão em segunda instância já caiu, né? Você não pode mais prender o cara em segunda instância. Então, regressão de regime, o cara cometeu um novo crime. Inquérito, já pode regredir de regime. Suspensão do processo, também. Então, está processo suspenso, catar SUSE, modelo. Qualquer outro caso, já era. Vamos para 20, para finalizar hoje. Julgo os itens seguintes, conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal e das nulidades do processo. Conforme a STF, para que incida o princípio da insignificância e, consequente, seja afastada a recriminação penal, é indispensável que a conduta da agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, né? Reduzido o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma peculiaridade. Olha só como ele usou diferente, né? Não está integralmente da forma que a gente leu. Vamos lá. Olha lá, olha como é que é. Ele não botou aqui. O item está correto. A STF aceita para o princípio seguinte, mas desde que esteja presente os seguintes requisitos. Segundo, características pela hipótese principal da minha. Se assim afastar a recriminação, a gente pensar quando a gente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzir o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Essa nenhuma é que a gente confundiu naquela hora ali. Nenhuma inexpressividade, ausência de periculosidade da lesão social. Ele botou a ausência ali, nenhuma periculosidade social. Peculiaridade social, nenhum. Por isso que, então, no julgado do STF que criou esses requisitos, a palavra que é usada correta não é ausência, nenhuma. Porque, na verdade, semanticamente, as coisas podem se equivaler. Por isso que lá naquela questão ali, qual foi a palavra que a gente ficou meio aqui, nessa aqui? Foi reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Vamos ver o julgado original. Aqui. Facilidade mínima, reduzido grau de reprovabilidade. Não, ele não é reduzidíssimo. Agora, nenhuma, para mim, é equivalente à ausência. Nenhuma é equivalente à ausência. Agora, a forma que ele botou aqui, cadê? Ausência de periculosidade. Cadê? Mínima periculosidade, tá errado. Então tá errado. Mínima tá errado. Que aqui a ausência mínima está errado. Né? Periculosidade da social. Entendeu o que eu estou falando?
Porque, por exemplo, no caso aqui do julgado, o original é nenhuma periculosidade. Nenhuma periculosidade. Mínima periculosidade já saiu de nenhuma. Então, assim, o julgado original, para você Mínima entrar... há uma, né? Uhum. Então, por Mínima exemplo... há uma. Nenhuma e ausência dá mesmo, Não dá no equivale mesmo. mesmo. Porque, por exemplo, se eu caio numa questão dessa, eu erro, eu vou aqui para o julgado original e vou questionar a questão. Está errado. Porque o que está escrito é nenhuma. Se você está considerando mínima, está errado. Porque é nenhuma, a jurisprudência, que é o julgado, diz nenhuma, né? A doutrina, que são os livros que escreve, diz ausência. Então, não existe a possibilidade de uma prova de questão cair mínima. Entendeu? Que aí está errado. Que aí você pode questionar, na hora que você faz um recurso para uma banca, você tem que colocar isso. A jurisprudência é isso. A doutrina, os livros escritos falam isso. Como é que você vem me dizer que está certo? Mínimo. Porque o julgado diz nenhuma. Os textos, né, que explicam falam ausência. E você não pode botar mínima e aceitar como correta que a periculosidade pode ser mínima. Não tem que ser nenhuma ou ausente a periculosidade. É a Então é nula, né? isso. Então é isso por hoje. Vamos deixar de compartilhar aqui. Espera aí que eu tenho que parar aqui.